CEMED pergunta, com a participação especial do professor José Eduardo. O que ocorre com o fármaco quando ele é administrado? Fármaco pode ser conceituado como uma substância totalmente definida e elucidada que apresenta um efeito no sistema biológico e esse efeito apresenta uma finalidade terapêutica, que pode ser ela de cura, paliativa, preventiva ou diagnóstica. E é essa substância, o fármaco, que apresenta o efeito e a atividade adequada para ser empregada como um princípio ativo no medicamento. E o que vem a ser medicamento? Então, medicamento é um produto da área farmacêutica, tecnicamente elaborado, constituído de pelo menos um fármaco e demais constituintes, que a gente denomina de excipientes, que apresenta, então, a finalidade terapêutica por apresentar os pré-requisitos fundamentais de eficácia, qualidade e segurança. Esses requisitos, eficácia e segurança, são definidos por meio dos estudos clínicos para os medicamentos inovadores e da comprovação da equivalência terapêutica para os medicamentos genéricos e similares aqui no Brasil. Outro conceito bem interessante que precisamos destacar é o conceito de remédio. Então, remédio é qualquer artifício utilizado para tratar e solucionar algum problema que ocorre no organismo. Pode ser uma massagem, por exemplo, para uma dor muscular, um chazinho para a insônia e até um medicamento. Ele é um remédio para determinada situação. Temos que desmembrar e desvincular o conceito de droga do de fármaco. Então, fármaco tem a sua definição muito bem estabelecida, a sua comprovação da eficácia e segurança, que muitas vezes falha em substâncias que são denominadas drogas. Então, drogas, apesar de apresentar um efeito no sistema biológico, esse efeito potencialmente poderia ter uma finalidade terapêutica, mas ele falha em comprovar algum dos requisitos que o fármaco consegue, como identidade, como caracterização, ou é uma mistura de substâncias, de compostos, não é uma substância única. Então nós temos aí droga, essa substância com um efeito, mas que falha, e uma das falhas recaem principalmente sobre os atributos de eficácia e segurança, e esse equilíbrio. Então dessa forma, todos os farmacêuticos, e principalmente aqui no Brasil, estamos com essa missão bastante árdua de tentar desvincular esses dois conceitos, né? O que é fármaco para quando se trata de uma substância muito bem caracterizada e definida e que tem a sua finalidade terapêutica muito bem estabelecida, do conceito de droga. O que é farmacocinética e por que ela é tão importante para o uso racional de medicamentos? A farmacocinética, juntamente com a farmacodinâmica, constituem a base da farmacologia, sendo a farmacodinâmica a área responsável por estudar como ocorre a interação do fármaco com seu alvo molecular, surtindo daí o efeito, seja ele benéfico ou não, e a farmacocinética se responsabiliza por estudar e definir como ocorre a disposição e permanência do fármaco nos diferentes tecidos do organismo. Essa disposição e permanência decorrem a partir dos processos farmacocinéticos, que são a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção. Esses processos são os responsáveis por originar uma variação, uma evolução da concentração sanguínea do fármaco ao longo do tempo. E com base nessas informações que se estabelecem lá nos estudos clínicos os esquemas posológicos, que são a dose e o intervalo de dose no qual o medicamento deve ser administrado para gerar no paciente concentrações plasmáticas dentro da faixa terapêutica, que é aquela concentração do fármaco no sangue que deve se estar acima de uma concentração mínima efetiva para garantir a efetividade do tratamento e abaixo de uma concentração máxima tolerada para não surgir efeitos tóxicos, efeitos adversos muito intensos no paciente, de modo a garantir então a segurança. E o que acontece com o fármaco quando ele é administrado? Então, para responder a essa questão, temos que considerar dois grandes grupos de medicamentos. O primeiro deles é aquele medicamento que contém fármaco para efeito local.
em que a administração do medicamento se dá diretamente no local da sua ação. Por exemplo, um broncodilatador administrado aqui por via aérea, um colírio, administração ocular, uma pomada para uso tópico. Então, esses medicamentos, a liberação do fármaco a partir da forma farmacêutica, já no local onde ele foi administrado para exercer o efeito. Mas já para um outro grande grupo de medicamentos, e que são a maioria, que são os medicamentos contendo fármacos para efeitos sistêmicos, a administração do medicamento não se dá diretamente no local do efeito. Dessa forma, há necessidade de ser carregado esse fármaco até o local de ação a partir do local da administração. E essa chegada do fármaco até o seu local de ação ocorre por ocorrência dos processos farmacocinéticos, por dependência dos processos farmacocinéticos, em que então, se for uma via de administração extravascular, tem que obrigatoriamente ocorrer o processo de absorção, que só é possível quando o fármaco está liberado para ocorrer o processo de absorção, ou seja, o fármaco estar solubilizado naquele fluido, naquele local fisiológico. Por exemplo, trato gastrointestinal, intramuscular, qualquer outra via de administração. Então, essa absorção é imprescindível para que o fármaco saia do local de administração e atinja a circulação sanguínea. A circulação sanguínea, então, vai ser a responsável por carregar o fármaco ao longo de todo o corpo. Depois que ocorre o processo de absorção, o fármaco, então, estando na circulação sanguínea, ele vai ter que agora atingir o seu tecido-alvo de ação. Infelizmente, ele não atinge apenas o tecido-alvo de ação, ele vai atingir todos os tecidos que ele tem a capacidade de atingir. Isso ocorre por meio do processo chamado de distribuição, que é a transferência do fármaco da circulação sanguínea para os tecidos periféricos, os variados tecidos periféricos que podem ser o local de ação, mas inclusive outros, levando então à ocorrência de efeitos indesejados ou os efeitos adversos dos medicamentos quando ele atinge tecidos que não necessitaria atingir e levar à interação com esses locais e surgindo efeitos indesejados. Um outro processo também importante que vai ocorrer então com o fármaco para ocorrer a sua eliminação é o processo de metabolização, no qual o fígado é um importante componente, um importante órgão aí desse processo, em que ele vai captar esse fármaco da circulação sanguínea e vai transformar essa molécula, que apresenta uma certa característica que não é muito adequada, não é muito facilmente eliminada pela nossa principal via de eliminação, que é a via renal, na qual, para conseguir sair, o fármaco teria que apresentar uma hidrossolubilidade, ou seja, uma afinidade no meio aquoso adequado, já que a urina é um meio ambiente bastante aquoso. Então, essa transformação da molécula que apresenta uma certa lipossolubilidade em uma hidrofilicidade para que ela consiga então, ser eliminada por via renal, é o processo de metabolização. Isso gerando então esses metabólitos que são mais hidrofílicos do que o fármaco original. Muitas vezes esse processo não é eficiente, então fica o fármaco ainda na sua forma lipossolúvel ou o metabólito obtido ainda apresenta uma certa lipossolubilidade. Isso então vai ser necessário os vários processos de excreção, que a principal delas, a via renal, vão ser eliminados fármacos que apresentam uma certa hidrofilicidade ou metabólitos que foram transformados numa molécula hidrofílica, vão conseguir então sair pela urina. Já os fármacos que não foram metabolizados ou que geraram metabólitos que continuam com uma certa lipofilicidade, ou afinidade a esse ambiente mais lipofílico, mais gorduroso, vão ser eliminados por via fecal, por ação do próprio fígado. O fígado vai captar essa molécula do sistema circulatório e junto com o fluido biliar, lançado na vesícula biliar e lançado no intestino e vai ser então eliminado através das fezes. Então esses processos farmacocinéticos são de extrema importância e o profissional farmacêutico deve estar bem atento, conhecer profundamente todos esses processos e principalmente os fatores que influenciam de modo a tornar a farmacoterapia a mais adequada, evitar alterações que ocorram para cada paciente individualmente, permitindo assim o uso racional e adequado do medicamento. O que ocorre com o fármaco quando ele é administrado?